A paz de Deus a todas as nações do mundo. Sou o Sandro Pedro, aqui do canal Eclesiastes 11:5. Hoje, para gravar esse pequeno vídeo sobre o que Deus me pôs no coração de falar sobre os 3 homens que Deus usou para inventar os capítulos e os versículos da Bíblia. Os profetas de Deus, quando escreveram a Bíblia, os profetas de Deus do Antigo Testamento, os apóstolos de Deus e de Jesus do Novo Testamento, quando escreveram, mas não foi feito as divisões como em capítulos e em versículos. Mas Deus usou 3 homens para separar em capítulos e em versículos os 66 livros da Bíblia. Sendo que um arcebispo inglês, lá da Inglaterra, inventou os capítulos, as divisões em capítulos na Bíblia, e um judeu convertido lá em Lucca, na Itália, inventou os versículos. Então, Deus também usou ainda um escritor francês parisiense que aprimorou os versículos inventados pelo judeu e os imprimiu. Eu, Pedro, fiz uma gravação de tela de mais ou menos 15 minutos e depois da continuação desse vídeo será passado todas as informações desses 3 homens, tanto o judeu como o inglês e o francês, que Deus usou para inventar os capítulos e versículos dos 66 livros da Bíblia. Relembrando também que no dia 13 de julho de 2025, no calendário judaico-babilônico, dia 17 de Tamuz de 5.785, do dia 17 de Tamuz de 5.785, haverá as 3 semanas de jejum, onde os judeus lá de Israel relembram nesse dia, nessas 3 semanas de jejum, a destruição do primeiro templo de Jerusalém e a destruição do segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém foi destruído pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que fica lá a cidade da Babilônia, que fica lá na cidade do Iraque, onde hoje está em ruínas, como Deus falou que deixaria a cidade da Babilônia no Iraque. Onde no Iraque, até no tempo de Saddam Hussein, havia uma construtora chamada, se não me engano, Mendes Júnior, que fazia várias rodovias principais lá no Iraque e também ferrovias no tempo de Saddam Hussein. Até na guerra entre Irã e Iraque, o Brasil vendia tanques de guerra para o Iraque nesse tempo, aviões e mísseis, além dos trabalhos que era feito ferrovias ali no Iraque e também rodovias que existem até hoje, e em troca de barris de petróleo. Sim, brasileiros, uma construção, Mendes Júnior, uma construtora brasileira que fazia ferrovias lá no Iraque no tempo de Saddam Hussein e também rodovias que existem até o dia de hoje. E quando Deus falou que iria destruir a antiga Babilônia, se cumpriu, hoje está em ruína, tem até coruja, que Deus falou que haveria corujas morando lá. E Saddam Hussein, no tempo que reinou 24 anos, ele tentou reerguer a antiga cidade da Babilônia, lá no sul do Iraque, mas a vontade de Deus era de destruí-la. Em Jeremias capítulo 50, Jeremias capítulo 51 e também Isaías, tem profecias de Deus contra a antiga Babilônia, onde Deus falou que enviaria
um grande conjunto de nações da Terra do Norte contra a Babilônia. Isso aconteceu também dia 20 de março de 2003, quando Deus enviou as nações da OTAN contra o Iraque. O próprio Saddam Hussein, ele vivia matando o seu povo no próprio país. Então, relembrando que nesse domingo, dia 13 de julho de 2025, no calendário judaico-babilônico 17 de Tammuz de 5785, será comemorado lá em Israel, lembrado, o jejum de 3 semanas, que é relembrado a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a destruição do segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos, se cumprindo a palavra que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar vocês como as galinhas juntam os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseste? Eis que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando os judeus e os romanos mataram Jesus, a vingança de Deus contra o segundo templo de Jerusalém, construído pelo Herodes o Grande, foi destruído. Tanto que também nesses 3 semanas de jejum em Israel, que vai ser no domingo agora, dia 13 de junho de 2025, no calendário babilônico judaico, 17 de Tammuz de 5785, tanto que nessas 3 semanas também é lembrado quando os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém e também rasgaram a Torá, rasgaram o pergaminho diante dos judeus. Eles lembram tudo o que aconteceu de ruim, tanto a destruição do primeiro templo de Jerusalém como o segundo templo, e também a Torá que foi destruída diante do povo de Israel pelos romanos. Sem esquecer que Roma, Deus fala que é a cidade que reina sobre todos os presidentes da terra, e ali é o trono de Satanás. Roma é a Babilônia que Deus falou que um dia iria contra a antiga Babilônia, quando Deus fez a besta se unir com as nações da OTAN, que são o bode de Daniel 8, para irem contra o Iraque no dia 20 de março de 2003. Uma Babilônia, Deus mandou contra outra Babilônia, porque o Papa João Paulo II estava ao lado de George W. Bush antes das nações do norte invadirem a antiga Babilônia e todo o Iraque por todos os lados, tanto com navios, tanques de guerras, mísseis e aviões. Vejam então a gravação de tela que eu, Pedro, fiz, mostrando os 3 homens que Deus usou nesse fim dos tempos para inventarem os capítulos e os versículos da Bíblia. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e até o próximo vídeo. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Sou Sandro Pedro, aqui do canal Eclesiastes 11.5, nesse dia 5 de julho de 2025. Deus me pôs no coração de ver as 3 pessoas que Deus usou para que fossem inventados os capítulos numéricos, os versículos numéricos. Vamos ler então. A Bíblia foi dividida em capítulos pelo arcebispo inglês Stephen Langton. No século XIII, por volta de 1214, ele dividiu a Vulgata, a versão latina da Bíblia, em capítulos, e essa divisão foi posteriormente aplicada às versões em hebraico e grego. Essa divisão em capítulos facilitou a organização e o estudo da Bíblia, e é a mesma que usamos até hoje. É importante notar que essa divisão foi um esforço posterior, pois os autores originais da Bíblia não as escreveram com divisões em capítulos e versículos. Eles escreveram textos contínuos e as divisões foram introduzidas para auxiliar na leitura, estudo e referência. Posteriormente, a divisão da Bíblia em versículos foi realizada por
Robert Estienne, no século XVI, completando o sistema de referência que usamos hoje. A Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, no século XIII, por volta de 1214. Ele dividiu a Vulgata, a versão latina da Bíblia, em capítulos, e essa divisão foi posteriormente aplicada às versões em hebraico e grego. Essa divisão facilitou a organização e o estudo da Bíblia, e é a mesma que usamos até hoje. É importante notar que essa divisão foi um esforço posterior, pois os autores originais da Bíblia não as escreveram com divisões em capítulos e versículos. Eles escreveram textos contínuos e as divisões foram introduzidas para auxiliar na leitura, estudo e referência. Posteriormente, a divisão da Bíblia em versículos foi feita por Robert Estienne em 1551. Stephen Langton e a divisão da Bíblia em capítulos. Contexto. Langton foi um arcebispo inglês e estudioso da Bíblia objetivo. Ele buscou organizar a Bíblia de forma mais sistemática para facilitar o estudo e a referência. Método. Langton dividiu a Vulgata, a versão latina da Bíblia, em capítulos, utilizando critérios que se tornaram padrão para todas as versões subsequentes da Bíblia. Importância. Essa divisão em capítulos se mostrou muito útil para a leitura, estudo e localização das passagens bíblicas, sendo adotada por todas as versões da Bíblia posteriormente. Robert Estienne e a divisão da Bíblia em versículos. Robert Estienne foi um impressor francês. Objetivo. Ele buscou dividir a Bíblia em versículos para facilitar a localização de passagens específicas. Método. Estienne utilizou a numeração do Antigo Testamento criada por São Pagnino e adaptou essa numeração para o Novo Testamento, criando a divisão em versículos que usamos hoje. Importância. A divisão em versículos, juntamente com a divisão em capítulos de Langton, tornou a Bíblia mais acessível e fácil de usar. O arcebispo Stephen Langton, ele era um inglês da Inglaterra e inventou os capítulos numéricos, sendo que o judeu convertido, chamado de Pagnino, que morava em Lucca, na Itália, inventou os versículos numéricos da Bíblia. E Robert Estienne, que era um escritor francês e parisiense, aperfeiçoou os versículos que o judeu inventou e imprimiu nas Bíblias. Novamente, é o Stephen Langton que inventou os capítulos, que foi arcebispo da Cantuária desde 1207 até a sua morte e foi uma figura central na disputa entre o rei João da Inglaterra e o Papa Inocêncio III. É reconhecido como responsável por dividir a Bíblia Sagrada Cristã em capítulos. Sim, Stephen Langton foi anterior a Martinho Lutero. Langton viveu de 1150 a 1228, enquanto Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546. Langton foi um cardeal e arcebispo de Canterbury, conhecido por sua contribuição na divisão da Bíblia em capítulos. Lutero, por outro lado, foi um monge e teólogo alemão, famoso por suas 95 teses e pela reforma protestante. A Bíblia não foi inventada por uma única pessoa, mas sim escrita por diversos autores ao longo de séculos. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos também não foi obra de um único indivíduo, tendo sido um processo gradual e com diferentes contribuições ao longo do tempo. Divisão em capítulos. A divisão da Bíblia em capítulos, como a conhecemos hoje, foi principalmente realizada pelo clérigo inglês Stephen Langton, no século XIII, por volta de 1227. Ele adaptou a divisão da Vulgata, a versão latina da Bíblia, para os textos originais em hebraico e grego. Divisão em versículos. A divisão em versículos foi um processo mais complexo, com diferentes contribuições. O judeu São Pagnino, um estudioso judeu convertido, foi o primeiro a dividir a Bíblia em versículos numerados em sua tradução de 1527, segundo a Aletheia. Robert Estienne, um impressor francês e parisiense,
aprimorou essa divisão, criando a divisão atual do Novo Testamento em versículos e em 1551 e a edição latina completa em 1555. Ele utilizou a divisão de São Pagnino, o judeu que inventou os versículos, para o Antigo Testamento hebraico e elaborou sua própria divisão para os demais livros. Em resumo, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi um processo de desenvolvimento e adaptação com contribuições de diferentes estudiosos e atores ao longo do tempo. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, como a conhecemos hoje, foi um processo gradual com contribuições de diferentes pessoas e períodos. A divisão em capítulos, mais ou menos como a atual, foi estabelecida por Stephen Langton, arcebispo da Cantuária por volta de 1200 d.C., de acordo com a Letéia, e adotada em um manuscrito hebraico do século XIV. A numeração dos versículos que foi incorporada ao texto foi desenvolvida principalmente pelo impressor parisiense e francês Robert Estienne, ou Robert Estienne, em 1551 e 1553, em suas edições do Novo Testamento grego e de uma Bíblia em francês, respectivamente. Portanto, não houve um único inventor, mas sim contribuições de diferentes pessoas em diferentes momentos. Em resumo, Stephen Langton contribuiu para a divisão da Bíblia em capítulos, que foi o inglês. O francês Robert Estienne contribuiu para a divisão do Novo Testamento em versículos e para a numeração dos versículos no texto da Bíblia. É importante notar que a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego, e a seleção dos livros e a forma como foram organizados também foram processos históricos e complexos envolvendo diferentes tradições religiosas e estudiosos ao longo do tempo. Cantuária, também conhecida pelo seu nome em inglês, Canterbury, é uma cidade do sudoeste da Inglaterra, pertencente ao condado de Kent. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Como foi feita a divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Nos livros originais não havia separação entre as palavras, nem vogais, sem sinais de pontuação, nem títulos para ajudar a localizar as passagens bíblicas. A necessidade de dividir o texto sagrado surgiu especialmente para facilitar a leitura litúrgica. Houve diversos sistemas tanto entre os judeus, Sedarim, Perashivyot, Pesukim, como entre os cristãos cânones Eusabiane de Eusébio de Cesareia, para dividir os textos em 1162 seções. Divisão em capítulos. Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, que havia sido chanceler na Universidade de Paris, fez a divisão do Antigo e do Novo Testamentos em capítulos, a partir do texto latino da Vulgata de São Jerônimo, por volta do ano 1226. Da Vulgata passou ao texto da Bíblia hebraica, ao texto grego do Novo Testamento e à versão grega do Antigo Testamento. Ele estabeleceu uma divisão em capítulos mais ou menos iguais, muito similar à que temos em nossas Bíblias impressas. Essa divisão se tornou universal. Divisão em versículos. São Pagnino, judeu convertido, depois dominicano, originário de Lucca, Itália, dedicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527, e foi o primeiro em dividir o texto em versículos numerados. Esta versão foi impressa em Lyon. Era uma versão muito literal que constituiu um ponto de referência entre os humanistas da época e foi reimpressa várias vezes. Robert Estienne, prestigioso impressor, realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551 e 1555 fez a edição latina de toda a Bíblia. Para os versículos do Antigo Testamento hebraico, ele utilizou a divisão feita pelo judeu São Pagnino. Para os demais livros do Antigo Testamento, elaborou uma própria e utilizou para o Novo Testamento há que poucos anos antes.
ele mesmo havia realizado. O recurso de dividir o texto bíblico em capítulos e versículos numerados permite, desde então, encontrar imediatamente uma passagem, seja qual for a paginação adotada por uma edição. Esta é uma ferramenta fundamental para os pesquisadores e para que todos possam ter uma mesma referência. Bíblia impressa com capítulos e versículos. A primeira Bíblia impressa que incluiu totalmente a divisão de capítulos e versículos foi a chamada Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Os editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos de Stephen Langton e versículos de Robert Estienne, francês, conscientes da grande utilidade que teriam para a memorização, localização e comparação de passagens bíblicas. Em 1592, o Papa Clemente VII mandou publicar uma nova versão da Bíblia em latim para o uso oficial da Igreja Católica, e nela se incluiu a divisão atual de capítulos e versículos. Assim, no final do século XVI, os judeus protestantes e católicos haviam aceitado a divisão em capítulos introduzida por Stephen Langton e a subdivisão em versículos introduzida pelo francês Robert Estienne. Desde então, essas divisões em capítulos e versículos ganharam aceitação como uma forma padronizada para localizar os versículos da Bíblia e até hoje são aceitas universalmente. Sim, Stephen Langton, o inglês, e o Estevão Langton, em português, era inglês. Ele nasceu por volta de 1150 em Lincolnshire, Inglaterra, e foi um cardeal e arcebispo de Canterbury. Sua nomeação para o cargo de arcebispo em 1207, após uma disputa entre o rei João e o Papa Inocêncio III. Teve um papel importante na crise que levou à Magna Carta. Ele é conhecido por ter dividido a Bíblia em capítulos, o que facilitou o estudo e a referência da Bíblia. A divisão em capítulos foi completada por volta de 1214, enquanto ele era professor na Sorbonne, em Paris. A divisão em versículos, que veio posteriormente, é atribuída ao francês e parisiense Robert Estienne, em 1551. Robert Estienne, escritor francês e parisiense, e São Pagnino, judeu, que fez os versículos, Luca, na Itália, e Stephen Langton, Inglaterra, inglês. Deus usou um inglês, um judeu e um francês para separar a Bíblia em capítulos e versículos, antes e depois do tempo de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, ele já tinha pego apenas os capítulos prontos da Bíblia. Os versículos só foram inventados depois da morte de Martinho Lutero. Deus me pôs no coração de ler esses 3 homens que Deus usou para que fossem inventados os capítulos e os versículos da Bíblia. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.